Efésios capítulo 1, versos de 1 a 14. Eu não tenho tempo de ler os versos, como também não tenho tempo de explorá-los, mas quero dizer a você que os versos de Efésios, capítulo 1, de 1 a 14, me fazem afirmar 4 coisas. Vamos orar? Feche seus olhos. Ajuda, Senhor, a igreja, estas pessoas, estas tuas servas, estes teus servos entenderem que o lugar das suas vidas deve ser como um hotel, como uma hospedagem. Que as pessoas possam chegar sem perguntas, sem explicações, e serem acolhidas, serem abrigadas, banharem-se, trocarem de roupa, descerem para comer, saciarem a sua fome, se sentirem bem, acolhidas, sem perguntas, sem desconfianças. Porque é assim, Senhor, que Tu nos ensinou a tratar as pessoas. Acolhê-las, amá-las na radicalidade que elas são e trazem, mesmo em meio às suas tantas contradições. Ajuda-nos a viver este amor, Senhor. Ajuda-nos a viver este amor. Nós Te rogamos, Jesus, a Ti, pelo Teu Espírito. Amém. Os versos de 1 a 14 do livro de Efésios, é aí que eu estou, né? Lembra, eu estou tentando, na verdade, estou tentando pregar no livro de Efésios sobre igreja. A primeira coisa, quero falar apenas de 4 coisas, tá bom? Olha para mim. A primeira coisa, do compêndio desses 14 versos, a primeira coisa é que tudo começa em Deus. É preciso que você se lembre disso. É preciso que você faça esse esforço. Faz esse esforço. Tudo está sendo operado por Deus. Nada escapa ao seu controle. Todas as coisas são operadas por Deus. Todas. Deus, se quiser, Ele levanta pessoas para a sua glória. Não adianta você forçar a barra, não adianta você meter o pé na porta. Lembra, na tua empresa, que tu força a barra, o outro foi na frente, você fica recalcado, chateado, é injustiça. Ao invés de você abrir fogo, você é uma pessoa inteligente, você faz a leitura da cena, eu sei, você é inteligente. Você faz uma leitura da cena, ao invés de você ficar irritado, sair para o almoço, falar com fulano, com outro gerente, bater papo, irritado, se ajoelha e ora, e briga então com Deus. Porque todas as coisas são operadas por Deus. Ao invés de você achar que está sendo injustiçado, que o namorado não lhe ama como você gostaria, ou que o esposo não está tão disponível, ao invés de você entrar num fight sociológico, psicológico, se ajoelha, descobre os caminhos da madrugada, porque todas as coisas são operadas por Deus. É mais razoável, é mais honesto você cair no pau com Deus do que você cair no pau com o seu próximo. Porque Deus pode todas as coisas. Todas as coisas são operadas por Deus. Você ter essa perspectiva de vida, isso norteia a tua existência, muda o foco da tua existência. Eu estava, essa semana, eu fui atender um cliente 7 horas da manhã, na quinta-feira. Saí cedo, muito cedo. Eu me amarro em levantar cedo, não é? Aí saí cedo e parei ali num sinal na Bandeirantes, relax, na boa, tranquilo, esperando o sinal abrir. Aí de repente, bum! Aí eu olhei no retrovisor, cara. Aí eu falei, cara, eu não acredito, cara, eu parado. Aí eu olhei para ele, assim, pelo retrovisor, com uma preguiça, com sono. Aí eu falei, cara, o cara bateu na minha traseira. Falei, eu vou embora. Aí liguei, o cara, ele chegou a passar devagarzinho assim por mim, me olhou. Aí eu olhei para ele com cara de raiva, sabe? Olhei para ele. Aí ele foi embora. Todas as coisas são operadas por Deus, todas. Tudo. Não há nada. Jesus, numa metáfora de radicalidade, ele chegou a dizer o seguinte: imaginem que nenhuma folha, muito radical essa metáfora, nenhuma folha cai da árvore sem que o Senhor permita, inclusive a batida. Então, ao invés de eu brigar com o cara, eu tenho que quebrar pau. O Senhor, olha só, dormiu aí, pô, errou aí, não deu um enter certo, o cara acabou de me bater. Seria mais honesto. A segunda coisa
que a gente tira destes versos, de 1 a 14, é que Deus tem um propósito. Paulo vai dizer isso, Deus tem um propósito. Não adianta você olhar aí não, olha para mim. É de 1 a 14, depois você descobre em casa, Deus tem um propósito. E qual o propósito divino? Qual o propósito divino? Deus quer salvar as pessoas. E você tem que recodificar essa palavra, né? Deus quer melhorar a sociedade. Deus quer dar oportunidade às pessoas. Deus não gosta do arruda, aquele safado, não gosta. Deus não gosta disso, de político que destrói as pessoas. Deus não gosta disso. Deus quer salvar a sociedade. Deus quer mulheres e homens seus para ajudar a sociedade. Deus tem um propósito. O propósito de Deus é salvação. Salvação. E aí Deus, um sinônimo de salvação para Deus se chama Jesus Cristo. Tudo em Jesus opera para a salvação das pessoas, tudo. A vida de Jesus, o comportamento de Jesus, a ética de Jesus, as escolhas de Jesus, são todas para a salvação. Quando ele cruzava na frente dos arruda da vida, com os políticos ou pessoas influentes que eram instrumentos de desgraça e de maldição, aí Jesus perdia a linha, aí ele perdia a linha. Aí ele metia o dedo e falava e brigava, se irritava. Tirando esse tipo de gente que servia para explorar o outro e levar o outro, os menores principalmente à morte, Jesus é salvação. A todo tempo ele é salvação, ele pensa a salvação. Lembra quando João falou assim, filho do trovão, né? Eles falam assim, mestre, os caras não deram estalagem para a gente ali em Samaria, ali na aldeia de Samaritano. Os caras não deixaram a gente entrar, mestre. Eles, relembrando Sodoma e Gomorra, falaram, Senhor, vamos orar para cair enxofre do céu, pedra, para consumir essa raça de samaritanos. Ah, eu queria estar ali, porque Jesus deve ter olhado para eles. Vocês não entenderam nada. O Filho do Homem não veio destruir ninguém. O Filho do Homem veio salvar pessoas. O propósito de Deus é salvação. E a ilustração, olha para mim, por favor. E a ilustração mais clássica, existem outras, mas a ilustração mais clássica de Deus é Jesus. Você olha Jesus, você não vê Jesus de uma outra forma que não seja um homem, um filho, um ser preocupado em oportunar as pessoas, recuperação, restauração, voltar atrás. O exemplo do filho, se a igreja parasse para pensar, a igreja que eu digo você e eu, indivíduos, se nós parássemos para pensar na seriedade da parábola do filho pródigo, irmãos, 90% da nossa religião, 90%, a gente descobre que não presta. Se a gente parasse para ler e pensar seriamente na parábola do filho pródigo, 90% da nossa religião não serve para nada. Todos nós, sem exceção, jogaríamos o filho pródigo no mais profundo inferno. Se nós parássemos para pensar no desacerto da vida de Davi, eu duvido que Davi seria membro da nossa igreja. Duvido. Por muito menos. Pô. A gente joga as pessoas no inferno. Por muito menos. Por muito menos. Um pastor amigo meu adulterou. Adulterou. Há muitos anos. Tem mais de 20 anos isso. Aí um dia eu estava num lugar, assim, assado, e aí eu estava numa roda de pessoas. E eu tenho alguma influência no esquema aí de igreja presbiteriana, né? Aí eu estava na roda de pessoas, eu estava pensando, poxa, eu estava pensando em trazer fulano. Mais de 20 anos que ele adulterou. Trazer fulano. Aí a pessoa falou assim, quem é fulano? Aí, é fulano assim? Eu falei, não. Aí a outra falou assim, é aquele que adulterou? Eu falei, é aquele que adulterou. A gente, por muito menos, joga a pessoa no fundo do inferno. Aquele que adulterou é sua miserenta.
Eu só pensei, né? Só pensei. Não falei, eu não falo essas coisas. É aquele que adulterou. A gente olha para Jesus, só vê salvação. Só vê oportunidade. A sua vida é assim como igreja? Como igreja você é assim? Você é uma pessoa que dá oportunidade? A terceira coisa que Paulo coloca nesse compêndio de 1 a 14 são as estratégias do reino. Deus, volta comigo, Deus é soberano, Ele tem um propósito que é salvar, agora ele tem uma estratégia. E sabe qual é a principal estratégia para Deus salvar? É a igreja. É a igreja. É você e eu. Você pode repetir essa frase? Eu sou a igreja. Repete essa frase. É isso mesmo. É você. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Eu vivi 2 grandes experiências como igreja. Experiência muito forte foi de um casal de gays. Eu recebi a ligação de uma pessoa que eu conheço já há alguns poucos anos. Ele é gay, mas ele nunca falou que é gay. Mas ele é todo gay, mas ele nunca falou que é gay. Aí ele me ligou. Falou, reverendo, eu preciso muito da sua ajuda. Aí eu falei, sim. É que o meu companheiro, ele tem mais de 10 dias, reverendo, ele está em muito sofrimento. O companheiro dele é da Igreja Batista, casado, com uma filha de 9 anos. Ele me contou isso no telefone. Eu pensei, é muito sofrimento mesmo. Aí ele falou assim, e essa é a frase que me marcou, ele falou assim, eu não posso lhe ajudar. O rapaz falando, que estava na linha comigo, falando para o companheiro dele, discurso direto, abre aspas. Eu não posso lhe ajudar, mas eu conheço alguém que não condena a gente. Ele vai pelo menos te ouvir. Fecha aspas. Eu me pareci com Jesus nessa hora, eu acho. Alguém que lembrou de mim, que sabe que eu não concordo com essas práticas, mas não viu em mim um lugar de condenação. Esse é o método de Deus. Deus, ele tem um propósito, ele quer salvar as pessoas. E ele criou uma estratégia. Já sei, eu vou trazer pessoas, vou colocar meu filho como modelo, essas pessoas vão lá para o meu filho, vão perceber e entender como é que funciona, e elas vão repetir o comportamento do meu filho. Essa vagabunda, ela foi pego dando para os outros. A lei de Moisés manda a gente matar. Aí Jesus vai lá, vê que ela é vagabunda, sabe que ela estava dando para os outros, mas o lugar de Jesus não é fazer isso, acabar com a raça das pessoas. Esse não é o papel de Jesus. Aí ele falou assim, eu tenho que criar um esquema para ajudar essa mulher. Deixa eu ver, mas ele é sábio, né? Aí ele usou uma prática cultural de Israel. Ele usou uma prática cultural que vem do livro dos rabinos, da tradição rabínica, de sabedoria. Não estava na lei. Porque é o seguinte, os rabinos dizem o seguinte, você pode condenar alguém, você tem todo direito, mas você tem que ter a total segurança dentro de você que você nunca cometeria o mesmo pecado que você está condenando. Foi essa tradição rabínica que Jesus usou. Ele falou, é verdade. Que os caras evocaram a lei, saca? Eles falaram, está na lei. Como é que Jesus vai descumprir a lei? Ele veio cumprir a lei, ele não pode quebrar a lei. Ele falou, entendi. Então faz o seguinte, eu vou pegar a tradição que vocês mesmos defendem, a tradição rabínica. Joga a pedra nela, quem na sua consciência sabe que nunca cometeria adultério. Deus criou uma estratégia, a igreja, para ajudar as pessoas a se salvarem. Ele tirou aquela mulher da... Você imagina, cara, essa mulher deve ter ficado amarradona em Jesus, concorda comigo? Essa mulher nunca mais vai esquecer desse cara. Nunca mais, em canto qualquer que ela tiver,
Ela deixará de dizer que aquele homem a salvou da morte. Este é o papel da igreja. O papel da igreja não é a profissão de fé. O papel da igreja não é as pessoas sentarem no banco, conquanto isso seja importante. O papel da igreja é marcar a vida das pessoas com ações de salvação. Este é o papel da igreja. Você é alguém que marca a vida das pessoas com gestos de salvação? E o último, o alvo. Paulo vai dizer que Deus tem um alvo. Qual o último alvo? Ele é soberano, estabelece um propósito, cria uma estratégia, que é a igreja, para um alvo. O alvo é o outro, é o próximo, é o diferente. Este é o alvo. O alvo é o diferente. É alguém que é diferente de você. Você concorda que é muito mais fácil almoçar na casa cristã do que almoçar? O cara me convidou para ir no centro de Oxóssi, não sei o que vai fazer aniversário, o reverendo queria tanto se eu fosse almoçar conosco lá. Eu não vou lá no centro de Oxóssi, aí também é demais, não vou não. Mas você concorda? Do que ir lá, que faz aniversário de 8 anos a casa, reverendo, o pai mostrou o convite, um negócio sinistro. Mas ele tem que ser alvo da nossa ação. Ele tem que ser alvo. O alvo são as pessoas do seu condomínio. Comece pelos diferentes. O alvo é a família, a sociedade, a escola, a faculdade, o condomínio, o bairro. O alvo é a gente parar com essa visão histérica de converter o Brasil, esse sonho adolescente evangélico, Brasil para Cristo. Isso é uma infantilidade total. O alvo é você focar numa pessoa e levar o evangelho a ele. Este é o alvo. Porque o Brasil será converso, como a cidade será conversa, como a rua será conversa, se várias unidades forem evangelizadas e a luz de Jesus for levada a elas. E o somatório dos singulares, nós chegamos a um coletivo. A gente afirma pela coletividade para esconder em relação à singularidade. O alvo é a irmã que... Sabe o que eu descobri no outro dia? Crente, irmã, parceira, irmã em Cristo, lá do meu esquema. E leva os cachorros que se aliviam na área das crianças lá. Eu falando com o faxineiro, eu falei, cara, eu corro e quando eu vou alongar lá no final, eu fico sendo brindado por aquelas flores que soltam os aromas. Vocês entenderam, né? Aí ontem eu falei, pô, André, esquema lá cheio. Ele falou assim, não, é a fulana. Falei, cara, a fulana é a crente. Você acredita nisso? A fulana é crente que leva os cachorros lá para o final e os cachorros caem dentro. O alvo é o próximo. O alvo é o semelhante. O alvo é este que enche tua paciência, é esse que é diferente de você, é esse que te incomoda, é esse que te perturba, é esse que xinga, fala com a boca aberta, anda meio torto, veste roupas estranhas, bota as pernas de fora. O alvo é esse cara, esse é o alvo. Deus olhou e falou, igreja, olha para o meu filho, se aproxima do diferente, leva a luz de Cristo, tenta ajudá-los, este é o alvo. Você é assim? Ou você se desaproxima, fica logo distante? Ih, fulano, hein? É assim? Ou é o diferente que te imanta, que te atrai, que te interessa, que te estimula, que te provoca, que te convida? É o diferente? Ou é o igual? É? Você lembra, Yara, quando a gente foi naquele show lá do fechamento do PT, da Bené, lá na Lapa, que o Zeca Pagodinho, lembra aquilo? Eles me levaram nessa furada, ela e o marido. E eu tô ali, né, cara? Falei, cara, o que a gente não faz por Jesus, né? Cheio de gente ali, cara. Tinha um cara ali vendendo sorvete, mas ele vendia também cocaína e maconha. Vocês perceberam, né? Sorvete. Quem quer sorvete é de sorvete. Quem quer de maconha é maconha. Quem quer de cocaína é cocaína. E eu lá nessa furada, cara. Falei, pô, cara. Falei, tamo lá. Tamo lá entre os diferentes. E aí, reverendo? Falei, tamo aí, firme. Tamo aí, firme e forte. Tamo aí nessa bagaça. Estamos nessa bagaça junto. Que Deus nos ajude a ser a sua igreja. Que Deus nos ajude a ser a sua igreja. Eu falo entre brincadeiras para disfarçar a dor que eu sinto ao ver uma igreja
que não serve para nada. Ao ver essa igreja que não serve para nada, você não tem ideia da dor que sinto. Só fazendo graça. Que você seja uma igreja que sirva. Que você seja uma igreja que transpareça a figura do Senhor. Que é incapaz de condenar para a destruição. Ele repreende para a salvação.